Iniciando mais um dia com um pouquinho de café. Cara, eu amo essa xícara aqui do Rio de Janeiro. Eu acho ela genial, cara. Neste vídeo, eu vou passar a fórmula, né, extremamente direta para que você consiga chegar na riqueza. Se você é um cara entusiasta, você já deve ter lido algum desses livros aqui: O Homem Mais Rico da Babilônia, Tiago Negro, do Mil ao Milhão, O Homem Mais Esperto que o Diabo. Todos eles são livros extremamente importantes, aonde eu me baseei bastante ali referente a esses conteúdos para poder atingir a riqueza. E pessoal, a riqueza ela é muito importante vocês entenderem que são pilares, né? Então hoje eu vou debater alguns pilares com vocês, sem muita enrolação, tá? Esses pilares eles são extremamente importantes para que você alcance, né, essa riqueza que você tanto almeja, tanto espera e tanto sonha, tá bom? Então, sendo bem direto, cara, vamos lá. Né, são quatro, na verdade são três pilares aonde você vai realmente chegar na riqueza. Esses três pilares são extremamente importantes, você tem que ter isso em mente a todo momento, cara. Primeiro, você, cara, vai ler todos os livros, você pode ler vários livros como esses que eu citei. Todos eles vão chegar num ponto extremamente importante, que é o quê? Você precisa economizar dinheiro. Ah, Carlos, mas pô, todo mundo fala que eu tenho que economizar dinheiro, que não sei o quê, que eu tenho que guardar, pá. Cara, já para eu pensar que todo mundo fala isso. Então, assim, essa é uma coisa muito importante que você tem que botar em prática a todo momento, cara. Ter em mente que você tem que guardar dinheiro, tem que economizar dinheiro, né? Você começa a galgar, né, uma liberdade financeira futura. Esse guardar dinheiro, na verdade, ele nada mais é, nada menos é do que você ter dinheiro em caixa, dinheiro disponível, dinheiro que você possa usar, né, quando chegar ali algumas momentos de baixas, né, caso ali alguns imprevistos, algumas coisas, você não tenha que pedir dinheiro no banco emprestado para você poder sanar esse problema, né? Então, o economizar dinheiro, ele é extremamente importante e libertador, né? Você ter pelo menos R$ 5.000 na sua conta, o cara já vai te salvar de uma grande parte dos problemas, né? Muita gente às vezes não entende que esses imprevistos eles vão acontecer. Se você não tiver dinheiro ali para poder sanar eles, você vai estar ferrado, cara, né? Então, simples assim, você tem que fazer por onde para que você consiga ter um bom dinheiro economizado ali, né? E esse dinheiro economizado ele se converta, né, em solucionar problemas ou ter uma liberdade futura. Então, você tem que ter isso em mente a todos os momentos. Então, Carlos, qual que é o segundo passo, né? O que é o segundo passo ali? O que eu poderia fazer, nesse segundo passo ali? Cara, primeiro, né, para que você economize, você tem que reduzir seus custos ao máximo para os custos ali essenciais da sua vida, né? Plano de saúde, cara, minha alimentação, tudo que é realmente importante e é essencial para que você não pare a sua vida, né? Então, cara, o que é essencial? Pô, pagar uma conta de energia é extremamente essencial, me alimentar é extremamente essencial, um bom plano de saúde para não depender do SUS é extremamente essencial, cara, eu, sei lá, tenho um carro, eu preciso colocar combustível, é extremamente essencial. Então tem coisas que são essenciais, tá? Então você tem que reduzir todos os seus custos para que quando você reduz esses custos, sobre mais dinheiro para que você possa investir, você possa guardar esse dinheiro, você economize esse dinheiro, né? Então você tem que ter sempre uma vida com um padrão ou dois padrões a menos, né? Ou menor do que você pode ter aquele dinheiro. Então se eu ganho 10, eu tenho que viver com 5, porque 5 mil eu consigo guardar. Então você tem que ter essa mentalidade, né, de guardar dinheiro, de deixar dinheiro guardado, deixar dinheiro em caixa, de deixar dinheiro, né, disponível para oportunidades. Então, isso aí, cara, você já está na frente de uma galera no Brasil, porque todo mundo quer o quê? Simplesmente quer pegar o seu dinheiro no começo do mês, torrar o dinheiro até o dia 30, o que sobrar, cara, que não vai sobrar, você consegue utilizar para alguma coisa, você consegue investir, mas a gente sabe que não é assim. As pessoas detonam todos os dinheiro, guarda tudo, gasta todo o dinheiro que tem, e com esse dinheiro que tem, cara, se aconteceu algum imprevisto, seu carro deu um problema, cara, você teve que fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, você não tem plano de saúde, não tem nada, você está ferrado, cara. Você vai ter que pegar o famoso dinheiro emprestado, dinheiro empréstimo, dinheiro que você vai ter que pagar um juros muito abusivo e você não vai ter, né, uma liberdade depois, você ficar... Na verdade, você vai ter que
abdicar de anos, né, para poder pagar essa dívida de um dinheiro que você poderia estar guardando, cara. Ou você poderia ter sanado com dinheiro ali, às vezes, que está, né, guardado, disponível em caixa. Então você tem que ter muito isso em mente, pessoal. O dinheiro guardado e redução de custo. Redução de custo, você vai reduzir os custos que são realmente extremamente essenciais, né? Que você depende disso para viver. Então, cara, não é tão impossível você reduzir esses custos, né? Você pode reduzir, talvez, né, uma coisa que, cara, um lanche no McDonald's, por exemplo, você come 2, 3 por semana. Isso aí não é essencial, cara. Às vezes, com o valor de um lanche, você compra um pacote de arroz, você compra alguma coisa que vai durar mais tempo em casa, né? Você optar por saídas mais baratas, por exemplo. Então, tem coisas que dá para analisar e você consegue chegar numa liberdade ali mais tranquila, tá bom? Então, Caio, eu já consegui economizar, eu já consegui guardar dinheiro, né? Deixar um dinheiro em caixa ali, um dinheiro disponível para poder usar, né, caso tenha algum imprevisto, já consegui reduzir meu custo ali para que eu consiga guardar cada vez mais o meu salário, né? Então, o que que é o próximo passo? Cara, o próximo passo, você vai investir esse dinheiro. Você tem que investir esse dinheiro. Agora sim, Caio, aonde é o melhor lugar para investir? Pessoal, existem muitas alternativas para você poder investir, tá? Aonde eu acho que é o mais vantajoso, ao meu ver, né, para quem tem a clive, né, que tem afinidade, é o empreendedorismo. Você vai criar negócios. Negócios vão potencializar os seus ganhos mais do que uma caixinha do Nubank, mais do que um investimento em CDB. Obviamente, se você é uma pessoa autônoma, você tem que deixar dinheiro guardado. Você tem que ter dinheiro guardado justamente para sanar esses problemas que vão acontecer, né? Às vezes vai ter um momento que você não está ganhando tão bem, um mês está mais fraco, você vai ter um dinheiro para girar, né? Então é muito importante isso aí você ter em mente. Agora sim, Caio, o que que eu posso fazer, né, para investir? Eu não vou dar dicas de investimentos aqui, mas você tem o empreendedorismo como uma boa fonte de investimento, né? Abrir negócios, criar negócios que vão trazer mais grana para o seu bolso, comprar ativos, né, e não passivos, coisas que tiram dinheiro do seu bolso, comprar coisas que voltam dinheiro para o seu bolso. Cara, eu vou abrir uma fábrica de salgado, como é o meu caso, como eu tenho tenho uma participação em fábrica de salgado, fábrica de doce, por exemplo, eu vou abrir uma lanchonete, vou abrir coisas que às vezes eu não dependa de um capital tão elevado, mas você tem que ter em mente que você vai ter que empreender. Você tem que empreender para que esse dinheiro ele retorne cada vez mais e de pequenas porções, mas várias porções ao mesmo tempo, né, de vários negócios diferentes, você ter ali uma liberdade financeira, né? Então você tem que pensar que o tempo que você tem para acumular riqueza, ele é muito pouco, porque se você pensa comigo, você terminou o ensino médio na média aí dos 16, 17 anos, tá? Então você tem os 16, 17 anos tendo em vista, né, que você começa no mercado de trabalho com 20, né? Você tem pouco tempo para você poder crescer, né, profissionalmente, ou investir, ou criar negócios que vão potencializar. Então, quanto mais rápido você começar com esse pensamento, melhor, né? Então, você tem que definir isso aí, tá? Né? Esse vídeo que está aqui atrás, o que eu faria quando eu tivesse meus 20 anos, está falando exatamente sobre essas coisas. Cara, qual é a decisão que eu tenho que tomar? Se eu tenho que concursar, se eu tenho que fazer uma faculdade, se eu tenho que empreender, né? Então, tudo isso é importante, né? Então, entra nesse vídeo aqui, assista, que vocês vão ter uma mentalidade um pouquinho diferente sobre isso, tá? Então, assim, quais são os pilares da riqueza? São os três, né? Eu tenho que guardar dinheiro, eu tenho que reduzir meus custos e eu tenho que investir meu dinheiro. Né? Se eu conseguir sanar esses três tópicos, cara, você já está na frente de muita gente, né? Então a riqueza ela é questão de tempo, né? O que que diferencia o cara que ele tem pouco valor na conta do cara que tem muito? É que o cara que tem muito, ele guardou muito dinheiro, né? Eu tô falando do pessoal que começou do baixo, né? Começou de baixo, começou sem tem riqueza, sem herança, né, pessoal? Mas assim, o cara que ele começou do baixo, ele teve que guardar dinheiro uma hora, né? Você tem que guardar dinheiro. Infelizmente, não tem outro caminho, né? Para construir patrimônio, você tem que guardar dinheiro. E esse dinheiro guardado, você vai ser investido, e esse dinheiro investido ele vai potencializar, ele vai criar ramificações e vai crescer e vai ficar cada vez maior. Né? Então, assim, você tem que ter essa mentalidade, tá? O investimento, ele é muito importante para que você chegue no auge ali da sua carreira, né, da sua vida, com o dinheiro guardado, dinheiro investido, que está tornando, né, a sua vida mais tranquila, mais fácil, uma vida mais prazerosa. Então, você tem que ter isso em mente, tá, pessoal?
Os tópicos das riquezas é exatamente isso aí, cara. Você tem que seguir desse mesmo conceito constante e 100% disciplinado. Você tem que ser disciplinado em guardar dinheiro. Renda alta não significa necessariamente patrimônio alto, né? Você pode ganhar 100 mil por mês, mas se você detona os 100 mil por mês, você não tem nada, né? Então 100 menos 100 é zero, tá? Então assim, você tem que ter a mentalidade de guardar dinheiro, de investir, que esse dinheiro torne cada vez maior e que você continue crescendo, evoluindo profissionalmente e mentalmente, né, falando, porque quando você tem dinheiro na conta, você tem a opção de escolha, né? Essa opção de escolha ela é extremamente importante, né? Hoje, né, você ter mais tempo se torna cada vez mais prazeroso do que você ter o próprio dinheiro. Só que, cara, para você ter mais tempo, você tem que ter dinheiro. Então, assim, é uma matemática totalmente proporcional. Você tem que ter isso em mente, tá, pessoal? Então, assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cara, foi bem direto mesmo. Acho que vai dar 12 minutinhos de vídeo aí, né? Bem direto que vocês precisam fazer, cara. Então, guardem dinheiro, tenta economizar, né? No caso ali, redução de custos extraordinários, né? São custos ali que você, cara, não precisava estar indo comer no Coco Bambu toda semana, né? Então, assim, você tem que pensar o seguinte, cara. Você vive num país onde o salário mínimo é 1.621, né? Então, R$ 1.621 é muito pouco, cara. Se você for sair 3, 4 vezes por semana no Coco Bambu, já não tem dinheiro para nada. Você não consegue pagar aluguel, não consegue fazer compra. Então, assim, tenha a consciência de você evoluir profissionalmente e mentalmente, né? Você tem que mudar, né? Por que que as pessoas falam que a riqueza começa na mente? Porque é na mente que você, né, começa a almejar e começa a entender que você mudando a forma de pensar em relação ao dinheiro, em relação ao consumo, em relação às coisas, você vai atingir, né, essa liberdade financeira, beleza? Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Foi bem direto, né? Às vezes você quer uma coisa realmente bem direta e sem enrolação. Então, esse foi o vídeo extremamente importante aí que eu posso falar para vocês e, cara, que eu aplico constantemente na minha vida, tá? Então, assim, assistam esse vídeo aí. O que eu faria se eu tivesse 20 e poucos anos, que eu acho que vai sanar um pouquinho a mente de vocês em relação à decisão, né? Em relação à entrada na vida adulta. Então, ficamos por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, até mais.